Bom dia a todos, né? Estamos aqui hoje no nosso Papo de Professor, recebendo o Procurador de Justiça do MP, o doutor Danilo Lovisaro. Hoje ele veio aqui bater um papo conosco e apresentar, né, e contar para a gente um pouco da história dele aqui no nosso estado. Bom dia, doutor Danilo. Bom dia. Um prazer recebê-lo aqui no nosso Papo de Professor, viu? Agradeço a disponibilidade do senhor de estar aqui conosco nessa manhã. Eu que agradeço. Muito obrigado aí pela oportunidade e também aí um bom dia para sua audiência. Obrigada. Pessoal, nós vamos começar a nossa primeira pergunta aqui para o doutor Danilo. Eu acredito que todos nós queremos saber como é que foi o direito escolher o senhor ou o senhor escolheu o direito? Não, acredito que eu escolhi o direito, né? Eu sempre tive uma especial predileção, né, pela disciplina, assim, do estudo do direito, né? E sempre gostei, embora eu tenha que confessar que quando estava no ensino médio, né? Quando eu fiz o teste vocacional, tinha dado ciências biológicas. Mas eu acabei não seguindo essa experiência do teste vocacional, né? Eu já tinha na cabeça que queria fazer o curso de Direito e acabei ingressando na Faculdade de Direito, primeiro no Rio de Janeiro, lá na UERJ, né? E depois concluí o curso em Mogi das Cruzes, na Universidade Brás Cubas, em São Paulo, interior de São Paulo. Entendi, É, realmente, né? é. Realmente. Então, o senhor foram duas faculdades. Sim, eu cursei até o sétimo período no Rio de Janeiro, depois por questão de mudança, né, de cidade, né, com a família, acabei morando em São Paulo e aí terminei no interior de São Paulo. Entendi. É, E a sua trajetória, né, a gente tem aqui no seu currículo que o senhor também é professor lá na UFAC. Foi antes ou foi depois de ser procurador? eu acredito que assim, a minha maior vocação, penso eu, né, seja para a atividade do magistério, né. O primeiro concurso público que eu fiz, logo depois de me formar, foi o concurso para professor da Universidade Federal do Acre aqui. Então, eu me formei em junho de 1993, em São Paulo. Fiz o exame da OAB em São Paulo, passei naquele exame, né, que eu tinha realizado, o exame de ordem, né? E depois, 6 meses depois, eu estava aqui no Acre, né? Vim para o Acre porque a minha namorada na época, e ainda hoje, né, atual esposa, né? Ela é acreana, né? Então, também formada na área do direito, né? E por isso eu vim conhecer o Acre, né, naquele momento, né? E vi que estava aberta a inscrição para o concurso de professor na universidade, isso em janeiro de 1994. Fiz o concurso, né? Consegui ser aprovado e estou na universidade desde 1994. Atualmente eu sou o professor mais antigo do curso de Direito, né? Já tenho uma história aí longa, né? De magistério superior, né? Que é a profissão que eu realmente me identifico do ponto de vista vocacional, vamos dizer assim, né? Que é o que eu gosto de fato de fazer, né? E me dá uma grande satisfação. Não digo que ser membro do Ministério Público não dê uma satisfação e um retorno social, mas eu me realizo plenamente enquanto professor, né? E sou muito feliz com a minha atividade docente, tanto que mesmo agora, nesse momento que é um momento bem, vamos dizer assim, que exige muito esforço da minha parte, né, pelo fato de ser o procurador-geral de Justiça, né, do Ministério Público, né, mesmo assim eu não abandonei a sala de aula, né, continuo dando aula, né, cumprindo as minhas 20 horas, né, minha carga horária semanal, né, na universidade, e dou aula nos sábados, a manhã toda, né, e nas segundas-feiras também a noite toda, fora as demais atividades, né, de orientação, né, de alunos para
monografias e também a atividade de extensão e pesquisa, né? Então, eu Entendi. continuo com a minha atividade docente, mesmo com todas esses encargos a mais, né, que um procurador-geral de justiça acaba assumindo, né? E eu não me sentiria realizado se eu tivesse que abandonar, ainda que momentaneamente, a sala de aula, né? Eu acho muito, nem acho, eu tenho certeza, né? O professor, ele transforma vidas, né? Apesar de, em minha opinião, o brasileiro, o Brasil em si, não valorizar tantos professores, né? A gente vê em outros países a valorização extrema do professor, mas aqui nem tanto. E o senhor acha que com essa inteligência artificial, com o chat GPT, o que o senhor acha que houve de mudança dentro da sala de aula com essa evolução da tecnologia? Porque antigamente a gente tinha, né, um pouco mais de dificuldade de acesso à informação, mas hoje em dia não, né? A gente está com o celular na mão e a gente já consegue a informação em menos de segundos. Não é? Eu diria assim, que eu que já tenho uma experiência um pouco longa, né, no magistério, eu consegui observar essa evolução, né? Hoje, com a questão da inteligência artificial, o acesso à informação, como você falou, ele é muito mais rápido, né? Isso faz parte da nossa sociedade aí pós-moderna, né? Essa sociedade digital que nós estamos vivendo, né? Alguns chamam até de sociedade informacional, né? Então é uma nova realidade e eu acredito que todo mundo deve evoluir, né? Eu acho que o próprio professor evolui ao longo da sua trajetória, né? E os alunos agora têm um acesso à informação muito mais rápido, só que tem que também selecionar essa informação. Então, o chat GPT é uma coisa muito boa, mas se você continua usando o chat GPT e você é um profundo conhecedor de uma determinada área de conhecimento, você observa que em determinados momentos o chat GPT pode lhe dar uma resposta meio desviada. Então é necessário que a gente continue sempre se aperfeiçoando, buscando boas informações, até porque é uma ferramenta que deve tornar a nossa vida mais fácil, mas nós não podemos simplesmente sucumbir à facilidade exclusiva da inteligência artificial. Eu acho que as relações humanas, elas nunca vão ser substituídas, por mais que a gente consiga ter aí uma inteligência artificial muito próxima, né, do que o ser humano pensa também, né, e pratica, né? Tem até aquele teste de Turing, né, que se fala, né, que é aquele momento em que a inteligência artificial ela vai se aproximar muito do raciocínio humano, né? Mas eu diria que a gente precisa estar muito atento a isso e acredito que as relações humanas elas vão ainda persistir como um pilar fundamental na nossa sociedade, né? Acho que um dos grandes problemas que nós vivemos na sociedade atual é que essas informações, por serem muito rápidas, às vezes são informações de qualidade ruim, as pessoas não selecionam e não buscam outras informações mais qualificadas, e isso causa um prejuízo também nas relações humanas, como eu falei, já que você tem um acesso fácil ali no seu quarto, na sua casa, olhando a telinha, né, simplesmente, você acaba botando em segundo plano esses outros tipos de relacionamento que são fundamentais para uma sociedade, eu acho, bem desenvolvida e para que a gente continue, né, sempre progredindo, né, enquanto ser humano e enquanto sociedade que busca a proteção, né, de boas relações, de direitos humanos, né, respeito à dignidade, tolerância, né, todos esses aspectos que são muito importantes na vida social. Eu concordo com o senhor, realmente a inteligência artificial, ela tanto vem para o bem como também para o mal, né? Exatamente. Dentro da sala de aula, a gente tem essa visão de professor,
E o chat, ele realmente ele ajuda, mas a depender, ele atrapalha bastante, porque o aluno não tem mais aquela, vou dizer, uma vontade maior de internalizar o conhecimento, porque o chat já dá. Dá uma petição pronta, o chat dá um texto pronto, e como o senhor disse, o chat ele dá algumas respostas incorretas. Então, eu até vi em alguns vídeos que ele cria decisões. É uma coisa absurda, né? E se você, né, como o senhor já tem mais tempo de professor, a gente já tem o costume, né, de confirmar a informação, já tem um conhecimento prévio, mas me preocupa porque existe uma geração que já nasceu na tecnologia e eles não têm muito a perspicácia de procurar saber se aquela informação é real. Eu diria também que o professor, o pesquisador, ele é uma pessoa curiosa por natureza, né? Então, quando a gente tem uma formação na área de pesquisa acadêmica, a gente está sempre treinado a desconfiar das coisas, né? Como você disse, o chat GPT às vezes alucina, né? Então ele vai lá e dá a resposta que, né, você tem que chamar a atenção, dizer assim, do chat para que ele volte ao caminho normal, né? Então é interessante essa experiência. E eu diria que ela é muito interessante porque facilita a vida, mas nós temos que ter talvez perspicácia ou essa visão do pesquisador, da pessoa curiosa, que tem que sempre ir atrás de checar as informações, né? E de aprofundar. Eu diria também uma outra coisa que eu acho interessante. O chat GPT, como traz muitas informações, a internet, né, de uma forma geral, traz muitas informações, o professor também se vê desafiado. É muito importante que o professor ele tenha cada vez mais um conhecimento aprofundado, especializado sobre uma determinada área. Porque se ele continuar naquele ritmo, né, de um professor que não se atualiza, de um professor que não pesquisa, que não busca uma evolução, ele ficará ultrapassado. Então é importante que o professor também se veja testado nesse aspecto, né? E que ele continue sempre evoluindo e cada vez se tornando uma pessoa melhor preparada naquela área que é a área de conhecimento que ele acaba trabalhando, né? Isso é verdade. Eu dei uma olhada aqui no seu currículo e eu vi também que o senhor é presidente, né? É presidente do Grupo Nacional de Combate às Organizações Criminosas. Eu realmente gostaria que o senhor explicasse um pouco para a gente, né, do grupo em si, como é que é o trabalho lá dentro, tanto para o pessoal que está em casa também. Conhecer um pouco, né? Eu, particularmente, eu não conhecia, eu sabia que existia uma comissão de combate, né? Mas eu não tenho ciência do que são os tópicos apresentados lá dentro. Se o senhor puder explicar um pouquinho para a gente. Perfeito. Olha, o Grupo Nacional de Combate às Organizações Criminosas é um grupo dentro do Conselho Nacional de Procuradores Gerais, que a gente chama de CNPG, né? O CNPG é um conselho, né, que reúne todos os procuradores gerais dos Ministérios Públicos dos Estados e do Ministério Público da União, né, nos seus ramos. Então, nós nos reunimos mensalmente, né, nesse CNPG, que é o Conselho Nacional dos Procuradores Gerais, e dentro do CNPG existem vários grupos temáticos. Um dos grupos é o GENECOC, né, esse Grupo Nacional de Combate às Organizações Criminosas. Tem outros grupos, o Grupo Nacional de Coordenadores Eleitorais, o Grupo Nacional de Direitos Humanos, o Grupo Nacional de Coordenadores Eleitorais, eu falei, o Grupo Nacional de Direitos Humanos, né? Tem o Grupo Nacional de Combate a Crimes contra a Ordem Tributária, né? Lembrei desse outro agora.
Tem o Grupo Nacional de Coordenadores Criminais, que eu já presidi também. Ano passado eu presidia o Grupo Nacional de Coordenadores Criminais. Enfim, eu não consigo lembrar agora, nesse momento, todos os grupos temáticos, né? Mas são grupos dentro do CNPG. É feita uma escolha entre os procuradores gerais para presidir cada um desses grupos. Como eu lhe disse, eu tive essa experiência no Grupo Nacional de Coordenadores Criminais no ano passado. Esse grupo reúne os coordenadores dos centros de apoios criminais de todo o Brasil. Eu presidi esse grupo. Um grupo muito interessante, porque ele atua justamente nessa área criminal. As questões controvertidas que vão surgindo, exemplo, implementação do juiz das garantias. A gente trabalhou nota técnica, né, que foi elaborada, né, com questões relacionadas à implementação do Instituto do Juiz das Garantias. Depois essa nota técnica é levada ao CNPG, ao Conselho Nacional, e aprovado, e vira um documento nacional. Então, esse é um tipo de estratégia, a realização de estudos técnicos, a realização de reuniões para definir estratégias de atuação para o Ministério Público em âmbito nacional, né? Então tem vários campos de atuação. O GENECOC, que é esse que eu presido atualmente, né? Que talvez seja aquele que tinha uma grande afeição também com a área criminal, né? Coordenadores criminais, mas o GENECOC, pelo meu trabalho no Ministério Público do Estado do Acre, fui coordenador, né, do GAECO aqui muitos anos, e sempre atuei na área do enfrentamento ao crime organizado, é minha área de atuação mesmo, né? Talvez fosse o grupo assim que eu estivesse mais à vontade do ponto de vista natural, né? E acabei sendo escolhido pelos procuradores gerais para participar do GENECOC. No GENECOC, nós atuamos da mesma forma, fazemos reuniões, ali estão reunidos todos os coordenadores de GAECOS do Brasil. O GENECOC é um dos grupos mais tradicionais do CNPG, porque ele nasce, né, naquele momento em que ocorre a morte do promotor de Minas Gerais, José Lins do Rego. Então, aquele assassinato, né, do promotor, que estava no pleno exercício das suas funções, era um promotor da área do combate à evasão fiscal, né? Promotoria de evasão fiscal lá do Ministério Público de Minas Gerais, fazendo fiscalização com relação a postos de gasolina, e um empresário que se sentiu contrariado nos seus interesses acabou matando esse promotor, né? Então ele causou uma grande comoção, né, com relação à morte desse colega, e isso gerou lá no início dos anos 2000, né, foi acho que em 2004, se a memória não está me faltando aqui nesse momento, a criação do GENECOC, o Grupo Nacional de Combate às Organizações Criminosas, que reuniu todos os GAECOS, e nós fazemos isso hoje em dia, continuamos fazendo. Eu tenho a honra de presidir esse grupo, tenho atuado, né? Nós fazemos reuniões, acho que há 2 semanas atrás, 15 dias aproximadamente, estava lá em Brasília, no Ministério da Justiça. Teve uma grande reunião com integrantes do GENECOC e os integrantes das delegacias de repressão ao crime organizado, as DRACOS, de todo o país. Isso foi um encontro realizado pelo Ministério da Justiça, né? Pelo Secretário Nacional de Segurança Pública, que é o Dr. Mário Sarrubo, né? O Dr. Mário Sarrubo foi Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público de São Paulo, foi meu colega também ali no CNPG, no Conselho Nacional de Procuradores Gerais, hoje é o Secretário Nacional de Segurança Pública, né? Dentro da estrutura do Ministério da Justiça, que tem várias secretarias, uma delas é a Secretaria de Segurança Pública. E ele era o presidente anterior do GENECOC. Então, praticamente, né, eu assumo na sequência do Dr. Mário Sarrubo, né? E ele tem feito essa interlocução muito boa em nível nacional,
trazendo o Genecoc, né, as DRACOS, né, que são as Delegacias de Combate ao Crime Organizado, e nós estivemos agora, para dizer uma das atividades mais recentes, né, do Genecoc, nessa atividade lá no Ministério da Justiça, fazendo esse grande diálogo interinstitucional. E eu tive a oportunidade, inclusive, de palestrar lá. Falei sobre a experiência do Código Antimáfia, né, na Itália, né, e da legislação, né, antimáfia, né, e todo o sistema preventivo antimáfia que a gente chama, né, dada a minha experiência, né, nessa área, que é a área que eu gosto de pesquisar e trabalhar também. Então, é muito rico, né, o envolvimento dos colegas. Temos agora também uma atuação provocada pelo Conselho Nacional do Ministério Público com relação ao Genecoc, no que diz respeito às eleições, uma atuação junta, né, conjunta de vários integrantes do Ministério Público com relação às eleições e crime organizado. O que se quer dizer com isso? É uma estratégia de atuação em que nós nos comprometemos a buscar as informações necessárias, trabalhar junto com o pessoal do eleitoral, o Ministério Público Eleitoral, que em parte é o Ministério Público do Estado e em parte o Ministério Público Federal, portanto é uma grande interligação de atuações, né? E é a grande preocupação que existe no momento de que possa ocorrer uma infiltração de organizações criminosas na política, né? Então o Genecoc, o Ministério Público Brasileiro, o CNMP está atento a isso, né? E nós estamos trabalhando de forma conjunta com os colegas do eleitoral. Isso em nível nacional, o Genecoc faz parte dessa grande estratégia e isso é muito importante. E temos as reuniões periódicas, né, que reúnem todos os coordenadores de GAECos do Brasil também. Entendi, realmente é um grupo de estudo tremendo, né? Eu acredito que realmente o bom de se ter esse tipo de grupos nacionais é que existem situações muito específicas. Sim. Né? Por exemplo, aqui é uma região fronteiriça, então aqui vai ter um tipo diferente, né, de crime com maior volume. Em São Paulo vão ter outros tipos, e daí eu acho que essa questão de discussão até de situações pontuais deve ser realmente bem interessante, né, nesse tipo de grupo. O Brasil ele é muito vasto, né? E são diversas realidades, né? Então, mesmo quando se fala de crime organizado, tem uma questão que existe um núcleo, vamos dizer assim, comum, né? Porque as facções são nacionais, né? E às vezes até internacionais, né? Mas a forma de atuar e os problemas, eles podem e variam, né, conforme a região, né? Nós aqui, por exemplo, vivemos numa região de fronteira, tríplice fronteira, com todas as dificuldades relacionadas à questão do fluxo migratório, relacionada à questão do tráfico de drogas na região de fronteira, relacionada à proteção da área de fronteira, as questões ambientais que agora estamos sofrendo bastante, né? Então, são diversas áreas de atuação. Por exemplo, se no Pará a questão ambiental está relacionada à degradação, devastação do meio ambiente, mas também tem a questão do garimpo. Nós não temos aqui a questão do garimpo, mas em Rondônia já temos a questão do garimpo ilegal também. Mas aqui temos invasão de terra indígena, temos problema também com as nossas reservas, né? Desmatamento em áreas de reserva, né? Tem as queimadas criminosas, né? A fumaça é um problema difuso, né? Que atinge aí o Brasil como um todo, né? E é até internacional, um problema que tem que ser tratado também em nível de cooperação internacional, porque não vai resolver só se o Brasil, por exemplo, acabasse todo o problema de degradação ambiental no Brasil. Ainda assim não seria a solução do problema do ponto de vista do meio ambiente. Então, são questões efetivamente complexas que exigem
uma atuação, né, sempre conjunta, e eu acho que esses grupos, que são grupos que estudam, né, áreas temáticas, mas que também atuam, né, porque nós definimos estratégias também de atuação nessas áreas específicas. Eu acho que isso é muito rico, né, na atuação e na forma de inovar, às vezes, até a atuação. A gente vê, por exemplo, no caso do crime organizado, que um dos fatores principais que tem que, obviamente, ser enfrentado, né, é a questão da lavagem de capital. E a lavagem de capital é uma coisa muito fluida, né, que toda hora ela vai se modificando, né? Hoje, uma nova tipologia, né? Antigamente se falava lavagem de capital através do dólar cabo, né? Através de outros sistemas como a Hawala, né? Técnicas de pulverização em pequenas contas, chama smurfing ou pitufeu, né? Então você tem diversas formas de tipologia de lavagem de capital. Aí surgem tipologias novas. Agora nós estamos com essas as apostas ilegais na internet. Aí tem as fintechs não autorizadas que lavando dinheiro. Então, a criptomoeda já está ficando até ultrapassado, né? Mas é uma temática que exige alta especialização para você atuar. É um universo novo, né? Por exemplo, para mim, essa questão das criptomoedas. Há 2 anos atrás eu fiz um curso, né, específico, né, de atuação nessa área de criptomoedas. Você tem que estar sempre se inovando, e o Genecoc ele é muito interessante porque ele reúne essa experiência do Brasil como um todo, e isso só tem a contribuir, né, para a atuação mais eficaz e eficiente do Ministério Público. Eu concordo com o senhor. Realmente é o famoso tigrinho tá aí, né? Exatamente. O tigrinho, rifa, são várias. Eu fico impressionada com a cabeça pensante que cria essas lacunas, né? Para poder fugir da tipificação criminal. Mas o tigrinho é um problema grave e realmente eu não estou vendo ainda uma solução razoável para esse problema, né? O senhor que está como procurador e está como presidente desse grupo seleto, eu acredito que com muitas pessoas pensando ao mesmo tempo, se acha uma solução mais plausível, né? Mas é um problema que tem destruído famílias, as pessoas levam muito na brincadeira, mas é sério, é grave, pessoas perdendo muito dinheiro. Eu vi um caso em Minas Gerais, se eu não me engano, foi um rapaz ou foi uma moça, ele se matou depois de ter perdido 50 mil reais, que era da mãe dele, parece. Então, assim, é grave, né? É muito grave essa questão do tigrinho, dessas rifas. E nós temos uma problemática maior que são novas profissões, como a gente acabou de conversar, a evolução da tecnologia, da internet, acaba trazendo novos problemas, novas situações que a gente precisa resolver. Nós temos muitas pessoas que divulgam, né, não são as donas da plataforma, mas divulgam esse tipo de serviço. Então, a gente precisa achar uma solução, né, plausível para isso. Eu não sei como é que está o pensamento, né, dos procuradores em relação a isso, né? Acredito que uma parte desse problema passa por regulação, né? Nós verificamos, né, evidentemente, que quando você tem um mercado, um nicho, né, de mercado novo, e que ele não é regulamentado, as regras são frouxas, né? Não existe uma certa vigilância, né, por parte do Estado, uma forma de fiscalizar, o campo fértil, né, para a atuação de qualquer questão que às vezes vai para o campo da ilicitude, né? As bets, né, é uma dessas questões, né? Foram criadas muitas bets, está se regulamentando, né? Mas, por exemplo, quando você criar uma bet dessa fora do país, hospedada num provedor fora do país, você acaba criando dificuldades com relação até os mecanismos de fiscalização.
Mas, por outro lado, a própria tecnologia também faz com que você consiga criar novas estratégias de atuação também. É possível hoje, né, você, através do exame, né, dos dados, né, conseguir detectar em um determinado local onde está havendo um determinado desvio do padrão e, portanto, ali pode ser um indício da prática de ilicitude, que cabe aí através de um alerta, né? Então, as autoridades começarem a investigar aquela situação específica. A fraude é um campo curioso, né? Ela vai evoluindo, né, de acordo com a sociedade. Eu atuei em muitos casos, né? Atuei naquele caso da Telex Free aqui no estado. No caso da Telex Free, eu me recordo que nós chegamos, em termos de bloqueio de contas e sequestros de bens móveis e imóveis, a 1 bilhão, né? Então, um valor muito elevado, né? E muitas pessoas acabaram entrando nessa questão da Telex Free. Alguns tiraram muita vantagem disso. Era uma pirâmide financeira, né? E infelizmente um negócio que não tinha, né, uma estrutura lícita, né, para o seu desenvolvimento. E aconteceu que, ao final, né, embora com as medidas judiciais para preservar um pouco do patrimônio que foi desviado, vamos dizer assim, as instâncias aí de controle, tipo a Receita Federal, o Departamento Nacional de Direitos do Consumidor, né, vinculado ao Ministério da Justiça, aplicaram multas altíssimas, né, a própria Receita Federal, a questão da sonegação de impostos. Então acabou todo esse dinheiro que foi, né, objeto de bloqueio e de medidas cautelares destinados a pagamento das questões aí tributárias e de multas que tem preferência, né, sobre as demais questões. Então, ali uma falha grave, né, de regulação inicial, se deixou acontecer isso e várias pessoas entraram, né, muitos sabendo, né, que era um esquema, né, de pirâmide, né, uma discussão até se era pirâmide ou esquema Ponzi, né, mas isso é um detalhe aí jurídico, né, que o pessoal gosta de debater. Eu não sei porque que as pessoas acreditam que o dinheiro se ganha fácil. Não dá em árvore. Não dá. A gente tem que trabalhar, gente. Não adianta, nós temos que trabalhar. O dinheiro fácil, quanto mais fácil ele vem, mais fácil ele vai embora. É verdade. Né? Não existe isso, né? Dinheiro fácil. A proposta que é muito vantajosa, pode ter certeza que ela vem com engodo, com engano aí por detrás. É verdade, doutor. Para a gente finalizar aqui, eu gostaria de fazer uma pergunta que é muito capciosa. O senhor, como professor, já deve escutar isso muito na sala de aula, Sim. que é: o direito, ele está ou não está saturado? Eu acredito que não. Eu acho que o direito é importante demais na regulação da sociedade, né? Acho que o direito não está saturado. Penso que o direito tem que evoluir, né? Como todas as matérias, disciplinas, né? Áreas de conhecimento, né? O direito tem que enfrentar essas novas fronteiras, né, do conhecimento também, direito digital, né, como a gente está falando aqui, as novas áreas de regulação. Acho que o direito ele sempre vai existir, porque não tem uma possibilidade de uma sociedade sem a devida regulação, senão isso vira uma selva, né? Então o ser humano, né, um brocardo até latino, né? Ubi societas, ibi ius, né? Aonde existe a sociedade, existe o direito, né? Ou poderia ser até invertida, né? O que a gente chama de um oxímoro, né? Então pode até inverter a frase, né? Mas o direito ele sempre necessita de estar regulando as novas relações, vão surgindo novas formas de contrato, novas formas de relações sociais, e o direito ele nunca vai ficar ultrapassado. No meu ponto de vista, ele é essencial
Agora, os profissionais também do direito vão ter que se adaptar a essa nova realidade. Certamente existirão muitas coisas, né, na própria área do sistema de justiça, no papel do juiz, dos membros do Ministério Público, dos advogados, que provavelmente no futuro não tão distante assim vai ser automatizado. Mas tem outras áreas que a relação humana ela ainda vai ser fundamental e que o direito ele está aí justamente para poder tratar de todas essas questões. A gente falou muito aqui da inteligência artificial generativa, etc. E eu acho que, por exemplo, o direito está aí também para disciplinar o que pode e o que não pode ser usado. Porque quando você fala de inteligência artificial generativa, você está usando dados das pessoas, né? E tudo isso são dados, né? Elementos aí sensíveis, né? Que devem ser respeitados, né? Tem um certo limite de privacidade também, que o direito ele não pode, né? Sem o direito, melhor dizendo, nós não conseguiríamos fazer a preservação e a proteção desse núcleo essencial de direitos de cada uma das pessoas. É verdade, concordo com o senhor. Eu também acho que o direito não está saturado, porque realmente todos os dias e com a tecnologia surge alguma coisa diferente. Eu costumo dizer que eu vejo muitas vagas e publicações, principalmente na questão de especialista em LGPD. Né? A gente vê pouquíssimas pessoas e profissionais que estão se especializando nessa área, né? E é uma área nova, justamente por causa da inteligência artificial e de toda essa inovação. Com certeza, toda instituição precisa, né, inclusive, de ter o seu DPO, né, o Data Protection Officer, né? Então, nós temos lá no Ministério Público a autoridade, né, de proteção de dados, né? Isso já está regulamentado, inclusive, pelo CNMP, pelo Conselho Nacional do Ministério Público. Então, cada Ministério Público tem a sua unidade, né, de proteção de dados. LGPD é uma matéria agora fundamental, né, que exige um alto nível de especialização dos profissionais. E é mais um desses nichos aí, ou dessas fronteiras, né, como a gente estava falando do direito, que passa a ser explorado dentro dessa sociedade nova aí que nós estamos vivendo, pós-moderna, ou como queiram chamar, né? Tá certo. Doutor Danilo, eu vou agradecer ao senhor pela participação, o nosso papo foi muito bom, né? Também gostei muito. A gente conheceu um pouco da sua trajetória, de todo esse trabalho no Estado, né? Realmente, para nós, é muito bom ver como o nosso Estado está bem representado, dentro do MP, né? São pessoas extremamente muito sérias, é um trabalho extremamente cauteloso, né? Qualquer ramo do direito é sempre muito cauteloso, mas eu acho que o MP é um pouquinho mais, né? São questões maiores na sociedade. Então, eu vou agradecer aqui novamente a todo mundo que está nos assistindo, o Dr. Lovisaro, a equipe dele que está aqui conosco. Se vocês ficaram com alguma dúvida, querem mandar alguma pergunta para o doutor, vocês vão colocar abaixo do vídeo que a gente vai estar repassando para a equipe dele. Eu gostaria de agradecer a atenção de todos vocês. Sigam o Dr. Danilo nas redes sociais. Danilo Lovisaro tá lá no Instagram, tá? Vocês podem ver como é que tá a agenda dele, uma agenda corrida. Ele tirou um tempinho aqui para estar com a gente no Papo de Professor. Então, obrigada, Dr. Danilo. Obrigado. Obrigada para a equipe do Dr. Danilo também. E até o próximo episódio, pessoal. Tchau, tchau.